agradecer por poder estar aqui nesta manhã, Senhor. E, sobre todas as coisas, ouvir a Tua voz, Senhor. Repreendemos a apatia, Senhor, o emocionalismo, Senhor. Repreendemos a nossa própria mente, Senhor, o nosso próprio humanismo. Senhor, não queremos professar uma religião. Não queremos professar qualquer palavra que possa brotar do coração do homem, mas sim aquilo que brota do Teu coração. Para que Tu possas edificar-nos, transformar-nos, Senhor, e todas aquelas pessoas que nos ouvem, Senhor, através das redes sociais, Senhor, através da internet e também por meio da rádio, Senhor, abençoa-os. Sabemos que a Tua palavra não volta atrás, não volta a Ti sem produzir fruto, por isso em Ti confiamos e, Senhor, em Ti colocamos o nosso coração, sabendo que a Tua palavra, Senhor, vai colmatar todas as nossas necessidades. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar convosco, bom dia a todos, bom dia àqueles que estão pela primeira, pela segunda, pela terceira, aqueles que estão há muito tempo cá. A casa de Deus, o lugar onde nós nos congregamos, na realidade é um sítio para todos aqueles que estão perto de Deus, estão longe de Deus, para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ao fim e ao cabo, como todos nós, somos considerados pecadores. Amém? Então cumprimenta a pessoa que está ao teu lado e diz: Deus tem um propósito para ti. Diz-lhe assim... Diz também à pessoa que está ao teu lado: tens um ponto de atrito? Faz-lhe uma pergunta: tens um ponto de atrito? Não vou utilizar um princípio físico do atrito, que seria muito mais simples falar acerca de um princípio físico, mas quero falar ou compartilhar convosco nesta manhã algo. Eu não ia pregar esta manhã, mas desde as 5 da manhã que estou acordado e de alguma maneira veio uma palavra ao meu coração. Duas palavras que se chama ponto de atrito. Diz comigo, ponto de atrito. O ponto de atrito normalmente leva-nos a que as pessoas, nós, seres humanos, nesses pontos de atritos que regularmente temos ou connosco mesmo ou com alguém que está à nossa volta. É ou não é? Para existir um ponto de atrito significa que existem variáveis e existem coisas diferentes. E nesse ponto de atrito normalmente há um choque. Muitas vezes chocamos connosco mesmos e muitas vezes chocamos com aquilo que está à nossa volta. E então, se nós formos observar na palavra de Deus, e agora isto de cima daqui, estas vezes a tecnologia não é de todo execuível, temos que ver que variados foram os servos de Deus que tiveram pontos de atrito. E um ponto de atrito é um ponto onde as pessoas ficam estancadas. Eu vou estar a falar acerca da história de um homem que se chamava Moisés, que tinha sido príncipe de Egito. Segundo os manuais da história, ele foi um grande general. Era príncipe, ele lutou muitas batalhas, venceu muitos, até que ao fim e ao cabo ele deu-se com a injustiça que havia com o seu povo hebraico e então... Aí veio um ponto de atrito, um ponto de conflito à sua vida, a ver o que é que eu posso fazer por aquele povo. Aquele povo que levava mais de 400 anos, diz comigo em cativeiro, 400 anos. São 400 anos que levavam a fazer tijolos para o faraó. E cada vez mais o faraó exigia mais do povo e reduzia-lhes mais os materiais. Estão cá? Significa, a expectativa do faraó era que eles produzissem mais tijolos com menos materiais. E o povo hebraico foi sempre, de alguma maneira, respondendo às expectativas do faraó. Mas naquela situação, Moisés tem um conflito e um ponto de atrito com ele mesmo. E começa a dizer, olhar para o seu passado, olhar para o seu presente, olhar para aquele povo. E normalmente nós contamos em situações de atrito, situações de cruzamento na vida, situações de estancamento, que nos damos com circunstâncias, com ideias, com sentimentos, não sabemos bem aquilo que fazemos. Muitas das vezes as nossas reações e as nossas decisões tornam-se estúpidas. Estão cá? Eu não estou a dizer que tu és estúpido ou que eu sou estúpido. Estou a dizer que nós, em situações de atrito, de conflito, de cruzamento, nomeadamente, tomamos decisões estúpidas. E, evidentemente, é aquilo que podemos ver que Moisés fez. Moisés matou um egípcio. E, por ter tomado essa estúpida decisão, teve que abrir caminho, fugir para o deserto. Moisés gostava daquilo que fazia.
ele não travava batalhas e não tinha sido educado, era bem preparado, provavelmente, ou seja, podemos considerá-lo que tivesse ideia, não sei, aos pupilos do exército, e tinha-se formado, e era general, era um homem bem equipado. Não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa comum. Era tratado como um príncipe. Estava de igual para igual para o filho do faraó. O faraó queria-o como um filho. Significa que aquilo que Moisés fazia, ele gostava daquilo que fazia. Agora, um ponto de atrito normalmente é um lugar onde nós nos encontramos, um lugar emocional, um lugar racional, um lugar físico, onde aquilo que nós mais amamos começa a gerar-nos problemas, começa a gerar-nos conflitos. Por exemplo, no relacionamento do matrimónio, aquilo que mais amamos e que muitas vezes levamos uma vida inteira até este ponto a construir, muitas vezes leva-nos a pontos de conflito em que começamos a não amar tanto como amávamos. E começa a gerar um conflito no nosso interior. Um ponto de atrito é um lugar onde aquilo que tu mais gostas de fazer e te dá mais alegria, de repente começa a causar-te conflito e parece que as coisas dissipam-se na tua mente e no teu coração e deixam de fazer sentido. Parece que aquilo que tu mais te alegravas a fazer, de repente, parece que já não faz mais sentido. São lugares de atrito. Lugares, muitas vezes, onde nós devemos, como às vezes colocamos o GPS no carro ou nos mapas do telemóvel e diz, bom, vira à direita. E nós não viramos à direita. E muitas das vezes, quando nós não viramos à direita em certos pontos da nossa vida, ou não tomamos o caminho que supostamente deveríamos tomar, leva-nos a um ponto de atrito, leva-nos a um cruzamento, tal como o povo de Israel que teve continuamente em situações de atrito. Mas é um lugar que, por exemplo, quando nós que exercemos ministério, provavelmente aquilo que mais gostamos ou deveríamos estar a fazer de acordo à nossa vocação, torna-se um conflito e torna-se um atrito, porque não sentimos já fazê-lo. Mas é necessário caminhar o caminho. É necessário ser responsável no ponto de atrito. É necessário assumir responsabilidades. É necessário porque Moisés assumiu responsabilidades. Ele atuou estupidamente, levou-o então ao deserto e aí andou 40 anos a cuidar dos rebanhos de ovelhas de Jetro, seu sogro. Estamos cá? Mas vemos, por exemplo, quando vamos a Moisés, e eu não quero estar hoje a cotar muitos versos, porque é uma história que toda a gente conhece, vemos no capítulo 14, quando já Moisés está a liderar o povo e tem que se apresentar diante do faraó, e apresenta-se diante do faraó para dizer ao faraó que tinha que deixar o povo ir livre. E o que é que aconteceu? É que quando ele chega e depois, por exemplo, no verso 10, vamos ao verso 10, do capítulo 14, verso 10, e quando o faraó se aproximou dos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios, diz comigo, vinham atrás deles. Estão cá? Onde é que está? Está ali, também está ali. Ok, mas eu agora vou refutar-me aqui a esta. Então, diz que, vamos ler, eu só quero ir aqui até à primeira vírgula. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. Significa, eles tinham estado quanto tempo em cativeiro? Ajudem-me lá. Vocês sabem a Bíblia? Como é que é? 400 anos. Foi-lhes de agrado sair de Egito, recordando a história, para fazer uma longa história curta, como dizem os ingleses. Foi-lhes de agrado quando Moisés disse-lhes que, enfim, vamos ter que sair de Egito. O Senhor disse para nós irmos. Muitos tiveram dúvidas, porque já estavam conformados a ter uma mentalidade de escravo. As pessoas conformam-se a ter uma mentalidade medíocre. O propósito das nossas vidas não é ter uma mentalidade medíocre. O povo escolhido, a nação real para Deus, este povo hebraico, conformou-se a ter uma mente de escravo. Mas, no entanto, não lhes, ao fim e ao cabo, havia ali outro conflito que eles passavam, ou seja, eles estavam acostumados a estar ali, mas também não estavam conformes a estar ali.
Ou seja, eu já me acostumei a este ritual de fazer tijolos, de me esconder para celebrar o meu Deus às escondidas. Já me habituei, inclusive, a ser maltratado. Isto, ao fim e ao cabo, já é a minha zona de conforto. Mas eu não estou conforme a isto. Então, eles estavam numa zona de atrito. E grande parte das pessoas que estão aqui, estão em zonas de atrito. Bom dia. Estão em zonas de atrito. Atrito. O atrito causa uma fricção. E quando há fricção de dois materiais, muitas vezes isso causa feridas. O atrito que eles tinham era no seu interior. Saímos do Egito, como é que vai ser? O que é que vai deixar de ser? E aqui, quando eles chegam ao ponto em que, de repente, o lugar de onde eles fugiam continuava a persegui-los. Estás cá? O lugar de onde eles fugiam continuava a persegui-los. Vemos, por exemplo, ler aqui outra passagem de Êxodos, capítulo, vamos ver, 13, para eu não... Às vezes tomo umas notas. Ok, não, é 14:10, exatamente, estou bem. Então, eles continuam a fugir, mas estão em atrito. E Deus usou Moisés, também estava numa situação de atrito, uma situação de conflito, e aquele povo estava estancado. Quantos de vocês estão estancados? Quantos de nós encontramos numa situação de estancamento? Aparentemente, quando olhamos uns para os outros, está tudo bem. Diz, então, como é que estás? Estou bem, estou porreiro. Tem que estar a vida. Aí vamos. Inclusive, é aqueles que já vamos alguma manobra e algum exercício psicorreligioso, dizemos, estamos na luta. Vamos na luta. Já não somos a geração arrasca, somos a geração do desenrasca. A gente vai se desenrascando, mas no fundo estamos num atrito, tal como este povo. Agora, a história conta que Deus olhou para o seu povo e viu como o povo gemia e clamava, porque no fundo estavam conformes, mas no fundo queixavam-se, porque estavam a ser oprimidos. E agora o que eu quero dizer-te é que Deus sempre vê a situação de atrito no qual estamos. E Deus viu a situação de atrito do seu povo. E permitiu esta situação durante 400 anos. Estamos cá? Provavelmente nós vivemos numa situação de conflito e atrito pessoal e interpessoal com as nossas relações que estão à nossa volta. Não sei por quantos anos. E suportamos-as. Sobrelevamos-as. Mas no fundo estamos em atrito. E no fundo, como o povo de Israel, queixamos-nos. No fundo, queremos atribuir as culpas como o povo atribuía ao faraó. Mas eles já tinham uma mente cativa àquele modelo. E muitas das vezes nós encontramos na mesma situação. E esquecemos que, na realidade, Deus vê a nossa situação. Como viu a situação do seu povo. E Deus quer alcançar-te para livrar-te desse atrito. Essa é a boa notícia. Deus quis alcançar este povo para livrá-lo do seu atrito. E sabes como é que isto aconteceu? Numa situação de atrito, de estancamento de Moisés. Porque Moisés levava já 40 anos à volta do deserto de Mídiam a cuidar os rebanhos de Jetro. Andou estancado às voltas por 40 anos. E de repente vê uma sarça a arder. Estamos cá? Capítulo 4 de Êxodos, verso 1. Quando ele vê a sarça a arder. Mas na realidade, quando ele vê a sarça a arder, ele fica estupefacto e ouve uma voz que o chama e que diz, eu sou o grande eu sou. E ele estava a dar-lhe um chamado. E quando lhe deu o chamado de Deus, por meio de um fogo a arder, que consumia uma sarça e esta estava aí intacta, Moisés ficou estupefacto e ficou, olha, isto agora é o quê? Ficou outra vez numa situação complexa. Não conseguia explicá-lo. E então Deus chamou-o. E então Moisés não quer sair dessa situação de atrito. Moisés faz uma coisa que nós nunca devemos fazer, é tratar de negociar com Deus.
Ele começou a justificar-se e a negociar com Deus. Mas o Senhor disse, não, olha, nem, eu porei-te palavras na tua boca, eu estarei contigo, vou-te pôr uma ajuda, não há problema, o Arão, o teu irmão, vai contigo, tu vais estar diante do faraó, porque o propósito é que o meu povo seja livre e vai a celebrar uma festa ao deserto. Estão cá, amém? Todos conhecemos estas escrituras, não faz falta ir de novo. E Moisés tratou de negociar, tratou de alargar, de estender a situação de atrito. Como tu muitas vezes estás numa situação de atrito e quando entras nessa situação de confronto que te leva a estar estancado a uma forma de pensar que não é a forma nem o propósito que Deus tem para a tua vida, que não é de acordo à perfeita e boa vontade de Deus, que não tem nada a ver, alguns dizem, com a autoridade, porque a única autoridade é esta, é melhor os sacrifícios e as gorduras dos carneiros ou obedecer-lhe a Deus e à sua vontade. Isto é muito simples, amém? Estamos cá. Isto é muito simples. Ou seja, as pessoas trataram durante milhares de anos de manipular a palavra de Deus com atos religiosos, simplesmente para levar povos inteiros em conflito, em estancamento e em atrito para obter dividendos para eles mesmos. Moisés nem estava nesse registro. Moisés estava noutro registro, é que ele tinha o seu próprio atrito pessoal. E Deus, quando escolhe alguém que está em conflito. Estás cá? Deus não escolhe alguém que está preparado. Deus não escolhe alguém que está... Deus escolhe pessoas que estão em conflito, porque através do seu próprio conflito são usados para libertar um povo que tem ainda um maior conflito. Provavelmente estão perdidos. Mas estamos a falar no contexto de pessoas que acreditam em Deus. Estão cá? Alguns de vós acreditam, alguns de vós têm dúvidas, alguns de vós não conhecem, alguns de vós refutam a palavra de Deus, os pregadores e muitas mais coisas. Há algo que não é deste mundo, isto não é compreensível, isto veio do Big Bang. Enfim, a verdade é que Dawkins e toda esta gente é que tem razão e refutam, e na realidade todos eles terminam, todos os cientistas, todos os grandes artistas, poetas, chegam ao fim da sua vida com um conflito existencial com Deus. Estão cá? Estão ou não estão? Então significa que as pessoas passam a sua vida num atrito. E Deus deseja soltar-te, livrar-te desse atrito. Deus desejava que o seu povo saísse do Egito. E chamou Moisés, que estava numa situação. E a única coisa que Moisés via era impossibilidades. Estás cá? Quando tu te encontras numa situação de conflito, de atrito, com quem quer que seja, tu pessoalmente, com os demais, com as pessoas que te rodeiam, com alguém da tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus amigos, ou aquilo que seja, a única coisa que tu vês é impossibilidades. E Moisés negociou em base a impossibilidades. Estão cá? Mas todos nós muitas vezes subimos aqui ao púlpito e dizemos, para aquele que crê, alguém que me... Tudo lhe é possível. Somente quando tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, deita-te ao mar, e ele se deitaria. Estão cá? Ou seja, isto é religiosamente correto. Teologicamente acertado. Mas na prática, continuamos a ter o atrito. Na prática, provavelmente dizemos-lo, mas no fundo, não queremos. Estamos cá? E então lá foi Moisés, apresentou-se diante do faraó e depois começou a negociar com o faraó. Porque ele disse-lhe, deixa o povo ir livre para celebrar... Um momento, ou seja, vamos ver isto, ou seja... aparece este senhor, por exemplo, vamos entrar a figura do faraó, por exemplo, isto sem nenhuma conotação com o sistema mais imperialista que existe no mundo hoje em dia. Provavelmente podia ser o sistema russo ou o sistema americano. São dois sistemas, ao fim e ao cabo, terminada politicamente opostos, mas em base a uma estrutura imperialista, tal como era o reinado do faraó. Imperial, poder. E chegava um Zé Ninguém, com algum tipo de impossibilidades, inclusive tinha boa educação, tinha ido talvez à Universidade de Direito aqui em Lisboa, não sei, ou à Moderna, talvez tinha pago o curso, não sei. Mas ele chegava lá e ainda por cima ele tinha algumas debilidades pessoais, porque era um tipo que era gago. Estão cá? Ou seja, fazia rap.
Não sei se ele seria como a Joceline, mas provavelmente estaria lá, não é? Só que naquela altura a Joceline está lá sozinha no Parlamento e não tem ninguém para lhe terminar de articular as frases. Mas o Senhor mandou Moisés e mandou Arão com ele. Para se tu tiveres alguma dificuldade para articular o resto, então o outro termina a frase. Mas tu não te preocupes, não sabes o que vais dizer, mas eu porei uma palavra na tua. Lá chegou Moisés diante do Putin, ou diante do... Vamos pôr outra, para não pensarem que eu estou a fazer política, não estou a fazer política, ou diante do Donald Trump, ou do Trump, desculpem lá. E chegou lá e disse, olha, o nosso povo está em cativeiro. E eu venho-te cá dizer que da parte do meu Deus, vais ter que os deixar ir livre. E olha, e vão livres para um deserto. Olha, a gente não quer ir nem para a Flórida, nem para a Califórnia, ok? Não queremos ir para a Riviera Francesa, a gente queremos ir para o deserto do Saara. Ou para o deserto do Negev lá, nas terras por cima do Golã. E eles, pá, isto é de quê? É de loucos. É ou não é louco? Parece uma pessoa sem, de repente, pá, esta malta, e o faraó, então, mas esta malta está a trabalhar para mim, está-me a pagar impostos, gera-me dinheiro, dá-me material para construir o meu império, agora como é que... E então diz que Moisés teve que negociar com ele uma vez, outra vez. Não foram nada mais, nem nada menos do que 10 pragas, não vamos passar por elas, mas depois da 10ª praga, então o faraó deixou que Moisés levasse o povo. Ok? Porque diz a palavra do Senhor, Deus ouvia o gemido e o clamor do seu povo. Mas o povo pensava que não era ouvido. E Deus, porque ouvia, e Deus ouve, e Deus sabe qual é a tua situação. De há anos que Deus conhece a tua situação. Ele vai usar alguém para libertar-te. Estás cá? Vai usar alguém para libertar-te. Nós temos a tendência a fazer a mesma coisa com Moisés. É que nos pontos de atrito da nossa vida, nos pontos de conflito, nos pontos de destacamento, queremos utilizá-los como um estado de negociação. Por exemplo, quando nós fazemos algum negócio económico, por exemplo, uma operação bancária, às vezes o ponto de atrito está na taxa de risco para que as pessoas possam pagar um empréstimo. Outras vezes o ponto de atrito encontra-se em que não têm segurança suficiente os bancos para emprestar alguém. Alguém não é credível. E isso torna-se um ponto de atrito. Por exemplo, isto numa operação bancária. Nas relações pessoais, por exemplo, entre um matrimónio, o ponto de atrito muitas vezes pode ser a infidelidade. Às vezes pode ser uma agressão verbal, física. Pode ser a falta de comunicação, podem ser preconceitos. Entre as pessoas mutuamente, às vezes os pontos de atrito são os preconceitos, são os prejuízos. A outra pessoa não disse nada, mas tu estás a pensar que a outra pessoa está a pensar mal de ti, porque na realidade a outra pessoa disse alguma coisa do qual tu não estavas à espera e começas a desenvolver um prejuízo e um preconceito. Começas a fazer certas e determinadas coisas em relação às outras pessoas, causando um ponto de conflito, porque tu pensas uma coisa que na realidade não era. E então criam-se pontos de conflito. Mas agora, onde Deus te quer levar é que tu tenhas uma negociação, porque Ele sabe que inevitavelmente tu, como Moisés, vais negociar com Ele. É inevitável, negociou. Moisés negociou. Mas quando eles olharam para trás, já estavam livres. Estavam a caminho, olharam para trás e diz que viram que o faraó ia atrás deles. Em inglês diz assim, God is good all the time. All the time. Vamos traduzir? Vocês estão um bocado murchos, hoje é da chuva, ou é da neblina. Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Significa que quando nós estamos no caminho, e isto aqui é algo muito importante, ou seja, este povo nunca deixou de ter providência para a sua vida. Ok? Estão cá? Estavam cativos, mas nunca deixaram de ter para comer. Nunca deixaram de ter ocupação, trabalho. O trabalho dignifica o homem e a mulher, evidentemente. Ok? E é por meio do trabalho que nós colocamos pão
na mesa. Glória a Deus. Então, Deus sempre, no meio do conflito, no meio do atrito, no meio dos cruzamentos, sempre providencia. Amém? Deus providencia quando nós estamos no caminho. Amém? Porque Deus é bom. Agora, e quando Deus nos guia, Deus sempre providencia. Ele disse a Moisés, vai que eu porei palavras na tua boca. Ok? Vai porque eu estarei contigo. A palavra diz, e eu estarei convosco até ao final dos tempos. Ok? Quando nós estamos no caminho, Deus providencia. Estamos cá. Deus providencia quando tu estás no caminho. Agora, há uma coisa que às vezes nós não notamos, é quando Deus não nos guia, Deus faz o quê? Não vou dizer. O que é que Deus faz? Quando Deus não te guia, o que é que Deus faz? Vou esperar. Tomar uma água. Vou dizê-lo outra vez. Quando Deus nos guia, Deus providencia. Quando Deus não nos guia, como? Deus também providencia. E esta, né? Os religiosos dizem que não. Agora vejamos umas coisas. Quantos de nós podemos sentir... Este é o grande problema da essência dos atritos. Quantos de nós podemos valorizar que somos abençoados, que Deus nos dá, que Deus nos providencia, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós nunca trabalhamos para isso. Estão cá? Eu sim. Estamos cá. Mesmo fora do caminho no qual Deus nos quer guiar, Deus nos providencia. Sabes porquê? Porque nós somos dele. E todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e todas as coisas nele subsistem. Assim que também não te enganes de que aquilo que tu recebes é porque tu mereces. Porque tu recebes, és abençoado, tu respiras, tu comes, não porque vales alguma coisa, mas porque tu és de Deus. Porque Deus providencia quando Ele nos guia, e Deus também providencia quando nós não nos deixamos guiar por Ele. Amém? A ti, tu tens que entender, será que Deus nunca te abençoou, nunca te providenciou quando tu estavas a ir na direção oposta àquela que Deus te mandou ir? Vemos a um Elias no Monte do Carmelo que degola todos os profetas de Baal. E em seguida enviam-lhe um enviado de Jezabel que o iria perseguir, e vemos como Elias corre, foge com medo, foge dessa situação, esconde-se numa fenda, e Deus envia-lhe um anjo que o... E onde é que ia Elias? Na direção oposta ao propósito da sua vida. Assim que tu muitas vezes estás a comer, mesmo indo na direção oposta à missão e ao propósito que Deus tem para a tua vida, por isso deves-lhe dar graças a Deus. Em todas as coisas estejamos gratos ao nosso Deus. No atrito, na bênção, na bonança, no meio da tempestade, graças a Deus, porque Ele continua a providenciar. Mas vamos ser honestos, a razão pelo qual nós comemos não é porque nós somos bons. Não é porque nós trabalhamos bem. Porque grande parte das vezes não merecemos aquilo que temos. Estamos cá? E há muita gente, provavelmente a gente vê, uma das contradições às vezes em crer em Deus. Eu tenho um cunhado que é médico, e uma das contradições que ele tem em acreditar em Deus é porque ele vê continuamente, é pediatra, vê continuamente situações horríveis no hospital. Diz, não pode existir um Deus com tanta. Não pode existir um Deus que permita que tantas crianças... Houve pregadores que se desviaram de mensagens que diziam, não. Estas crianças que morreram nesta situação em África, por exemplo, tantos, em Ruanda, com tantos genocídios e outras coisas que já aconteceram ao largo da história, estão salvos da mesma maneira aqueles, inclusive, é que eles professavam outra fé. Estão todos salvos, porque em 1 de Pedro diz, são todos salvos.
Mas agora o que nós temos que entender é que no meio de todas estas injustiças, nenhumas provêm de Deus, porque elas vêm por causa da maldade do homem. E aí Deus dá-nos a liberdade de escolher e de fazer o nosso caminho. Ele diz-nos, olha, por aqui deves-te guiar, mas Ele não nos vai deixar de alimentar se nós vamos no caminho contrário, porque continuamos a ser feitura sua. Amém? E Ele alimentou Elias quando ele foi no caminho oposto. Assim que onde Deus te guia, Ele providencia, mas mesmo quando tu tomas os caminhos errados, Deus providencia, pois somos deles. Há muitas pessoas que me dizem, não, irmão, Deus abriu-me uma porta, Deus... Não, tu queres que uma porta te seja aberta. Alguém te abriu uma porta, não é de Deus, mas Deus vai te continuar a alimentar. Até que tu, no teu atrito, voltes outra vez a tua face para Deus. A palavra de Deus diz que vejamos que o inimigo está como um leão rugente procurando a quem devorar. A palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, não vem senão para roubar, matar e destruir. Isto é certo? Amém? Estamos cá? É certo? É verdade? Sim, é verdade. O inimigo quer manter-te em ponto de atrito. Porque se tu estiveres continuamente num ponto de atrito, estás estancado. Ok? Estamos cá? Quando uma pessoa está numa situação de um ponto de atrito, simplesmente, às vezes, aparentemente, por fora parece que está tudo bem, põe uma máscara, mas está em conflito. Nunca saiu daquele conflito. Continua a ter aquele conflito. Então, essa pessoa é ineficaz para o reino dos céus. É ineficaz. E isso torna com que o inimigo se ria. E há muitos cristãos e pessoas que professam uma fé da qual na realidade, o inimigo ri-se. É um fartote. Ele não precisa de ir ver um stand-up comedy. Ele também vem à igreja. E aí é onde ele se ri. Porque há tantos em atrito que não conseguem ser eficazes no reino de Deus. E no trabalho, em qualquer coisa que façamos, não é o muito esforço que nós desprendamos, mas é a eficácia do esforço do qual nós empenhamos que dá o resultado. Amém? É a eficácia, é o ser assertivo. Não é as muitas palavras, é uma palavra assertiva. É uma palavra que te faz refletir sobre o teu atrito, sobre a tua própria situação, não sobre aquilo que te rodeia, porque as circunstâncias e aquilo que nos rodeia, nós nunca nos vamos poder livrar delas. E encontramos um povo que está a ser perseguido do mesmo sítio de onde foi libertado. E quando o povo olha para trás e vê o faraó, diz a palavra do Senhor, com todos os seus carros. É ou não é? Imagina-te, ou seja, livraram-me disto e agora olho para trás, estou a ser outra vez perseguido. Então tenho os carros do faraó atrás, não posso já voltar para trás, e muitos estão nessa situação. Não podem voltar para trás e olham para a frente e veem um obstáculo que era nada mais nada menos que fisicamente o Mar Vermelho. Ok? Estamos cá? E para fazer uma longa história muito curta, em Êxodo capítulo 4, diz que quando Moisés começa a negociar com Deus, Deus começa-lhe a dar sinais. E a primeira coisa que ele pergunta, e eu vou-te perguntar, o que é que tu tens? Ele perguntou-lhe a Moisés, o que é que tu tens na tua mão? Estão cá? Estão a ouvir o que é que Moisés tinha na mão? O que é que um pastor de ovelhas normalmente tem na mão? Uma vara. A vara é muito grande? Não. É muito eficaz? A vara serve para fazer muitas coisas. E então diz que o Senhor disse-lhe, olha, Moisés, tira a vara para o chão. Olha, aquilo que tu tens, livra-te do que tu tens. Livra-te daquilo que tu pensas que tens. Livra-te daquilo que tu pensas que sabes fazer. E ele disse, olha, ele atirou a vara para o chão e a vara transformou-se numa cobra. E Moisés, quando viu a cobra, o que é que ele fez? Para trás. Fugiu da cobra. Quando tu vês uma situação difícil, tu o quê? Aproximas-te dela? Não, eu pessoalmente fujo dela. Quando vejo uma situação de conflito, eu vou fugir do conflito. Vou tentar evitar o conflito. Ou talvez temperamentalmente, a minha mulher olha para mim, às vezes vou para o conflito, porque eu temperamentalmente gosto do conflito. Mas tem a ver com o meu temperamento, não tem nada a ver com aqueles princípios que vêm da parte de Deus. Então vejamos uma coisa, Moisés foge. E então Deus diz-lhe assim, daquilo que tu estás a fugir, que é dessa cobra, que é desse atrito, isso é aquilo que tu vais ter que agarrar.
Como? Uma cobra, vou fugir. Confusão, quero evitar. E agora vou ter que agarrar. E aquilo do qual tu foges é aquilo do qual Deus manda que tu enfrentes. E ele a seguir agarrou na cobra. E o que é que aconteceu? Transformou-se outra vez numa vara. Quando nós vamos mais à frente, vemos que foi com essa mesma vara que Deus disse a Moisés, faz o quê? O que é que ele tinha na mão? Uma vara. Servia para muito? Estão cá? Achas que uma vara serve para muito? Pá, alguma coisita, mas achas que uma vara... E aquilo que se passa, permite-me ser ousado, na nossa cultura lusa, principalmente, que tende a ser tão mesquinha, refutamos-nos à música do António Variações. Eu só quero ser aquilo que não sou, eu só quero estar onde não estou. Tudo aquilo que eu tenho não é suficiente. A vara parecia insuficiente. Os carros do faraó provavelmente eram Ferraris, McLarens, R8s, tudo atrás rápidos. E aqueles milhares que olhavam para trás viam o faraó. E diz no verso 11 que começaram então a fazer o quê? Não. Começaram a lutar contra quem o estava a ajudar. E aquilo que também ocorre, deixa-me ser muito ousado, é que normalmente tu lutas contra quem te vai ajudar. O povo começou a refutar contra Moisés. Agora como é que é? Não temos aqui nem cemitérios, vais-nos afundar aqui, porque é que nos trouxeste para aqui? Melhor se tínhamos estado lá. E grande parte das vezes, quando tu estás nessa situação de atrito, de conflito, isto subiu muito, não sei quem é que subiu o som, diz que a primeira coisa que tu fazes é lutar contra quem te quer ajudar. No atrito, vais lutar. Quase sempre, a tua primeira reação é lutar contra quem te quer ajudar. Queria pedir aos irmãos do louvor que subam para cima, eu estou já a terminar. E aquilo é normalmente aquilo que tu fazes. Quando alguém vem como Moisés levar aquele povo, e Moisés aí já tinha visto todas as sinais que Deus lhe tinha dado, ele sabia que estava no caminho, diz comigo, no caminho certo. O povo, a única coisa que via era um caminho que não tinha maneira de sair. E o problema é que tu levantas os teus olhos e olhas para trás e dizes, não há maneira de voltar atrás. Estou a ser perseguido. A seguir, olhas para a frente e dizes, não há maneira de continuar a seguir. Não posso. Esta barreira, este atrito é demasiado penoso. Não tenho possibilidade. Olhas para trás, vês impossibilidade. Olhas para a frente, vês impossibilidade. Mas esqueces-te que mesmo quando estiveste e estás muitas das vezes fora do caminho que Deus te ordena, tal como Moisés, tratas de negociar os teus términos da vida, tratas de iludir, tratas de mascarar-te, tratas de passar, esqueces que há alguma coisa muito importante, é que as coisas não são acerca de ti, mas é acerca de quem está sobre ti. E aquele que está sobre ti, ele é soberano, ele é majestuoso. E ele diz, basta perguntar-te o que é que tu tens por aí. É uma vara que tu tens? Qual é que é o teu problema? O que é que tu tens na mão? É uma cobra? Então olha, seja aquilo que seja que tu tenhas na tua mão, que tu tenhas no teu coração, é rancor, é angústia, é queixa, é murmuração, é inconformidade. É simples. Isso mesmo pode ser uma cobra, no final é uma vara, e essa mesma vara que é tão insignificante e que tu não valorizas, porque tu não entendes que não é acerca daquilo que tu podes fazer, já fizeste, aquilo que tu sabes, aquilo que tu já experimentaste, mas é acerca daquilo que Deus pode fazer numa pequena circunstância em que tu tenhas o valor de fazer uso e levantar aquilo que tu tens. Pode não ser bonito aquilo que tu tens para mostrar, mas basta com que levantes. E diz com que Moisés levantou a vara. O que é que aconteceu? O mar vermelho
abriu-se, eles passaram por terras secas, firmes e passaram à promessa, passaram ao propósito, apesar de se queixar. Então o que eu te quero perguntar nesta manhã é o que é que tu tens que possas levantar, porque quando tu levantas o que tu tens e dizes isto é o que eu tenho, eu provavelmente penso que isto não serve de muito, então Deus pode fazer coisas maravilhosas, Deus pode fazer coisas grandiosas, porque a palavra de Deus diz em Filipenses 1:6 que a boa obra que Ele começou em ti, desculpa, tu não vais poder fugir, Ele vai levá-la até ao final. E diz algo em Efésios 4, diz a palavra do Senhor que é algo tão impressionante. 4:13, não é acerca de ti, não é acerca de mim, é acerca daquele do qual nós somos, pelo qual nós fomos criados e onde quer que todos nós iremos e teremos que nos apresentar diante dele do trono da justiça, dobrar o nosso joelho e toda a língua confessará que Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é majestuoso. Ele transformou um montão de ossos num exército poderoso. Ele derrubou as muralhas de Jericó. É incrível, não foi por nenhum feito humano. Foi inclusive por um ato estúpido de que um povo andasse à volta de uma muralha que ela caiu. É estúpido andar à volta de uma muralha, porque uma muralha não é estratégia de guerra. Mas cuidado, porque tu já fizeste muita estupidez na vida. E Deus não quer permitir que tu continues a fazer estupidezes. Porque repara, e termino com Efésios 4, do 13 ao 16. Este é o desejo de Deus. É que quando tu estejas à beira do impossível, possas entender que detrás desse mar vermelho que vais ter que passar, Ele não te vai colocar um barco para tu passares. Isto é como aqueles treinadores dos pesos, aquela malta do halterofilismo, começam a levantar pesos, mas imagina quando tu começas a levantar pesos, está lá sempre alguém a agarrar nos pesos. Deixa de ter piada, não é? Não consegues exercitar os músculos porque está alguém a ajudar-te. Que piada tem? Como é que tu te vais exercitar? Não consegues exercitar-te. Tu só consegues exercitar-te quando Deus, que tu dizes, então, mas Senhor, porquê é que não me tiras este peso? Não. Tu só te consegues fortalecer aí, nessa encruzilhada. Tu só te consegues fortalecer aí nessa situação de atrito quando tu carregares o peso da tua responsabilidade. E aí eu farei. E então verás que poderás passar pelo impossível. E eles passaram não por cima do mar, mas por dentro do mar. Tu tens que passar por dentro do atrito, por dentro da tua situação. Tu tens que profundizar, porque Deus, quando profundiza na tua vida, Ele está a fortalecer-te. E então diz a palavra do Senhor, tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo dizia, ante esta situação, a tua graça me é suficiente. Então aprendi a dizer, Senhor, porquanto eu sou débil, a tua fortaleza se aperfeiçoa na minha vida. E então o propósito de Deus não é somente que tu passes essa situação, é que tu te fortaleças nela e possas contribuir para o objetivo final de todas as coisas, que é isto. Até que todos, diz comigo, até que todos, podem colocar-se em pé e vamos terminar já, até que todos cheguemos à unidade da fé, significa de acreditar, e ao conhecimento. É necessário que conheças o Filho de Deus. Ele é um homem, um varão perfeito, para que o conheçamos à medida, diz comigo, à medida da estatura completa. Deus não te quer incompleto, completo de Cristo. Para quê? Para que já não sejamos, diz comigo, para que não sejamos, não ouço, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, que ficamos nas encruzilhadas a dizer, Senhor, tira-me isto de cima. E o Senhor, não, eu sou o treinador de ginásio. Tu tens que levantar os pesos, tu tens que enfrentar a situação, tu tens que deixar que a minha palavra profundize em ti, que tu me conheças a mim, porque sou eu o centro de todas as coisas. Sou eu quem te vai abrir um caminho no meio do mar, sou eu que te vou levar por meio de terras e sequedais, e de ti não te faltará alguma coisa, e sou eu que te levarei até ao final e estarei contigo até ao final dos tempos, diz a palavra do Senhor, para que não sejas um menino inconstante, para que tenhas a certeza, a segurança, para que não sejas levado por toda a roda do vento de doutrina, para que não te venha um qualquer dizer-te que as coisas são assim porque são assim. Não, pelo engano dos homens, não quer enganar-te, não te quer manipular.
como servo de Deus, Paulo dizia a Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de quem envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade. E a palavra de Deus de verdade é que Ele quer que tu chegues a essa unidade, mas Ele não te vai tirar do atrito, Ele vai te permitir estar no atrito, e Ele vai te dar essas ferramentas que tu não consideras, são as mesmas ferramentas que Ele vai fazer com que tu levantes para passares pelo meio do atrito. E depois desse atrito vais encontrar outro atrito. E vais ter as ferramentas, porque não são tuas, são dele. E diz a palavra do Senhor, terminando, enganando fraudulosamente. Antes, diz comigo, antes, seguido a verdade, em amor. O amor é uma chama que arde sem se ver. É uma grande paixão, diz Floribela Espanca num dos seus poemas. O amor tudo suporta. O amor é sofrido. O amor é benigno. O amor não são rosas. O amor não são relações da internet. O amor dói. Mas o choro é por uma noite, mas pela manhã vem uma alegria. Amém, aleluia. Então diz a palavra do Senhor, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Quem é que cresce? Levanta as tuas mãos, cresçamos. Quem? Todos, cresçamos todos. Em quantas situações? Em tudo, diz a palavra de Deus, naquele que a cabeça é Cristo, do qual todo o corpo. Irmão, provavelmente tu podes não ser cabeça, podes ser pescoço ou podes ser mão, mas quando tu encontras o lugar no corpo, contribuis para o crescimento do corpo, e tu és completo em tudo neste próprio corpo, amém? Do qual todo o corpo, diz, bem ajustado, um corpo bem ajustado, que se exercita no atrito, que levanta bem os pesos, e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, todas as escrituras, segundo a operação justa de cada parte. Diz comigo, segundo a operação justa de cada parte. Diz comigo, segundo a operação justa de cada parte. Faz a parte que te concerne, não queiras fazer a parte que lhe concerne a outro. Aleluia! E assim o corpo cresce. Se a minha mão direita fosse fazer o mesmo que faz o pé esquerdo, existiria um conflito, provavelmente caía já. Estás aqui? Então faz aquilo que te concerne. Assume a tua responsabilidade. Visualiza o conflito e vê que Deus está no meio do conflito e Ele vai enviar alguém, alguma palavra, alguma situação para liberar-te. E aquilo que tu tens, que sempre desprezaste e achaste que não é suficiente, é aquilo que Deus vai usar para manifestar a sua glória. Amém. Ele faz o aumento do corpo. Quando cada pessoa no corpo faz a justa operação daquilo que Deus lhe dá, diz que o corpo aumenta, os músculos, a fortaleza aumenta, para que possamos edificar-nos em amor. Amém? Fecha os teus olhos. O negócio não é comigo, é entre ti e o Senhor. Se não aceitaste ao Senhor, hoje é tempo oportuno, hoje é dia de salvação. É muito simples. Deus não quer que tu venhas contar as tuas lamúrias. Deus conhece o teu clamor. Deus conhece o teu coração. Ele conhece as tuas circunstâncias. Isto é muito simples. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus, somos pecadores. Mas Ele, não é que nós tenhamos, muitas pessoas estão aqui e pensam que eu escolhi a Deus. Não, Deus escolheu-te a ti. Tu não encontraste a Deus, Deus encontrou-te aqui. E há pessoas que provavelmente ainda não foram encontradas por Deus. E Deus continua a procurar-te para se encontrar contigo. E hoje é um momento oportuno, isto é muito simples, basta com fechares os teus olhos, creres no teu coração e confessares que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador. Não tem nada a ver com uma religião, com uma data de ensinamentos bíblicos, não tem que ver com se tu estás preparado, se és apto, se a tua vida está toda bem, tem que ver com uma relação pessoal. Jesus quer relacionar-se pessoalmente contigo. Ele é muito mais que isto. A palavra, Ele é a palavra viva, Ele habitou no meio dos homens e Ele virá outra vez por nós. Então basta com tu creres e a salvação virá a ti e à tua casa. Então se hoje queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, é tão simples. Olha, coloca simplesmente a tua mão esquerda sobre o teu coração, é simples, e levanta a tua mão direita aos céus. É simplesmente um sinal de testemunho. Esta é a primeira pergunta e este é o primeiro chamado que eu faço. O segundo chamado que eu faço é, se tu reconheces a situação em que estás, do teu atrito, do teu conflito, Deus está aqui, a sua palavra veio a ti para liberar-te, porque Deus sempre ouviu o teu clamor. E Deus não quer negociar contigo.
Ele quer mostrar-te que Ele é mais que suficiente no meio do teu atrito para conduzir-te por meio dele e para que tu possas ver a glória de Deus na tua vida, ao teu redor, na tua família. E então aí eu não vou dizer porque tu ponhas a tua mão esquerda sobre o teu coração, eu vou dizer levanta as tuas duas mãos ao ar e vamos no fim desta manhã, que já estamos a terminar, faltam 3 minutos para terminarmos o serviço. Eu vou orar, Deus é quem faz a obra. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida, por cada pessoa. Aqueles que hoje te reconhecem como Senhor e Salvador, damos um aplauso a Ti porque Tu és Rei. Senhor, Tu salvas, Tu entregaste tudo na cruz. Tu encontraste-nos, estávamos nós ainda perdidos, os nossos delitos e pecados, e Tu não levastes em conta a nossa condição. Pai, obrigado no nome de Jesus, Senhor. E aqueles, Senhor, que hoje, Senhor, levantam as suas duas mãos aos céus e reconhecem esse atrito, esse conflito, Senhor, que estão a tentar negociar contigo. Pai, Tu estás-lhe a apontar a saída, Tu vais fazê-lo passar por meio do atrito, Tu vais lhe fortalecer, porque Tu és Rei, Senhor. Pai, hoje, no nome de Jesus Cristo, Te agradecemos por aquilo que Tu estás a fazer em cada vida, em cada pessoa, porque é muito mais que uma palavra, é muito mais que qualquer religião, é uma relação íntima, pessoal, profunda com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Senhor, a Ti te oramos, Te agradecemos, exaltamos o Teu nome. No nome de Jesus Cristo, nesta manhã, queremos agradecer-te e queremos dar-te uma salva de palmas a Ti, Jesus, a Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos dar uma salva de palmas e quero pedir que me passem o documento dos cumprianos, faz favor. Simplesmente...